Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus e com alegria, estamos reunidos em mais uma reflexão da Palavra de Deus nas asas do Espírito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos divulgar cada vez mais, espalhar cada vez mais esse momento de reflexão, de Léxio Divina, de intimidade com a Palavra. Hoje, dia 27 de agosto, sexta-feira, estamos na 21ª semana do Tempo Comum, estamos também na semana de oração pelas vocações leigas e hoje é também dia de celebrarmos a memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Todos sabem a história. Santa Mônica orou por mais de 30 anos pela conversão do seu filho. No fim, os dois alcançaram a santidade e são exemplos, a mãe, de perseverança na oração em favor dos seus filhos, da sua família, e Santo Agostinho, um grande doutor da Igreja depois de convertido. Isso significa dizer que todos podemos orar pelas nossas famílias e todos podemos mudar de vida e nos converter e nos santificar. Ninguém está condenado antes da hora. Muito bem, como é também festa de Santa Mônica, nós temos hoje 2 evangelhos, que podemos rapidinho refletir. O evangelho da festa de Santa Mônica vai nos falar do milagre da ressurreição daquele jovem filho de uma viúva na cidade de Naim. Vemos ali o choque, o encontro de 2 multidões, a multidão que saía da cidade chorando a morte de um jovem e a multidão que entrava na cidade louvando e glorificando o Senhor. Vamos rezar pedindo a Nossa Senhora Rainha que nos conceda a graça de sermos instrumentos desse amor de Deus que nos ressuscita, que nos chama, nos convida para a santidade. Ó Maria, sem pecado concebida, a mais preciosa menina, Rainha das Maravilhas, ajuda-me neste dia a ser teu verdadeiro filho, para chegar um dia ao Deus da vida. És Rainha do céu e da terra, gloriosa e digna Rainha do universo, a quem podemos invocar de dia e de noite, não só com o doce nome de mãe, mas também com o de rainha, como te saúdam no céu, com alegria e amor, todos os anjos e santos. Nossa Senhora Rainha, celeste aurora, enviai a luz divina do universo para nos proteger e nos auxiliar nestes tempos tão desafiadores e conturbados, onde a fé em teu divino Filho é diariamente provada e ameaçada. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Muito bem, amados irmãos, já vimos esse encontro das 2 multidões, uma que celebrava e outra que chorava. Podemos perceber aí uma analogia aos dias atuais. Aqueles que caminham acompanhando o Senhor, por mais que hajam adversidades e provações, estão sempre na alegria da companhia de Deus. Aqueles que, distantes de Deus, caminham no sentido contrário, estão sempre chorosos, porque a morte acaba os surpreendendo. No Evangelho da 21ª semana do Tempo Comum, desta sexta-feira, nós vamos ver no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, dos versículos 1 ao 13, mais uma parábola de Jesus, a parábola das 10 virgens. E Jesus vai contar a história que existiam 10 noivas que iam para a festa de casamento e 5 delas eram prudentes, eram cuidadosas, zelosas, e 5 delas eram
desatentas, relaxadas, imprudentes. As 5 prudentes pegaram suas lâmpadas e junto com as lâmpadas levaram óleo. As imprudentes levaram as lâmpadas e não se preocuparam em abastecer-se do óleo necessário para que as lâmpadas permanecessem acesas. Sabemos tudo o que aconteceu. E, ficando com o versículo 4 deste evangelho, o evangelista vai dizer: as prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Amados irmãos, qual a lição que nós podemos tirar deste evangelho? Primeira lição: nós, por nós próprios, pelas nossas fragilidades humanas, não temos reserva de santidade. Não temos um reservatório onde nós acumulamos méritos de santidade. É preciso conquistá-las todos os dias. É necessário estar sempre atentos para não sair da presença de Deus. Olhando para o Evangelho, é necessário manter as nossas lâmpadas acesas. E para isso, precisamos sim buscar uma reserva de óleo. O que representa este óleo para nós? A unção do Espírito Santo, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo em nós. Este óleo, a gente não pode se descuidar e não pode sair para qualquer lugar sem que levemos uma reserva deste óleo. A unção do Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós. Veja o cuidado que nós precisamos ter conosco mesmo. Este óleo representa a graça de Deus em nós. Pode representar essa unção, essa presença que nos mantém acesos quando a escuridão chegar. E a escuridão vai chegar. Aqueles que estiverem prevenidos terão as suas lâmpadas acesas. Aqueles que não foram prevenidos não terão as suas lâmpadas acesas. E não há como dividirmos este óleo, porque cada um precisa ter o seu, cada um precisa alimentar a sua alma. Essa busca de santidade, ela é individual, embora não seja individualista. Nós podemos até iluminar as pessoas com a nossa lâmpada acesa, mas não tem como nós cedermos o óleo do Espírito Santo em nós, porque aí ficaremos os dois com as lâmpadas apagadas. Então, é necessário mantermos as nossas lâmpadas acesas até para iluminar outras pessoas ao redor de nós. Mas não dá para a gente se descuidar e nesse relaxamento espiritual, na falta de oração, na falta de intimidade com a palavra, na falta de exercícios espirituais, nós ficarmos sem o óleo do Espírito e corremos o risco da nossa lâmpada ser apagada, porque a escuridão vai chegar. E nós podemos dizer que, em muitos sentidos, essa escuridão já está chegando, já está nos atingindo. A escuridão das inverdades, das mentiras, das ideologias, das falsas profecias, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, da violência. São muitas escuridões que nos cercam e nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas e bem acesas. Para isso, não podemos nos descuidar do óleo do Espírito Santo que nós devemos armazenar em nós. Eu dizia no começo que nós não temos reservas espirituais. Cada dia é um dia em que nós devemos lutar para permanecermos próximos e permanecermos com o Espírito Santo em nós. Não podemos
correr o risco de perder essa unção do Espírito Santo, sob pena de ficarmos sem o óleo e termos as nossas lâmpadas apagadas. Que este Evangelho, que esta liturgia, que esta reflexão nos chame a atenção e nos faça sermos pessoas previdentes para não corrermos o risco de ficarmos sem o óleo da unção do Espírito Santo, porque sem a unção nós também perdemos a ação do Espírito Santo. E sem unção e sem ação, nós estamos na escuridão completa. Que o Senhor nos dê a sua graça e derrame sobre nós o óleo do seu Espírito Santo, para que nós possamos iluminar e não depender das trevas de outras pessoas, para que nós tenhamos a nossa luz que vem do Espírito Santo, para que podemos iluminar as pessoas com a graça de Deus, com o amor, com a misericórdia, com a paz. Senhor Jesus, dai-nos sempre deste óleo, para que as nossas lâmpadas permaneçam acesas e para que nós sejamos instrumentos e testemunhas da verdade, da alegria e da Tua presença amorosa no meio de nós. Que nós não pertençamos à multidão que chora, mas que nós pertençamos à multidão que Te louva e que Te acompanha por todas as estradas da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, até amanhã. Deus abençoe. Fique com Deus.